A FIA quer mudar os carros da Fórmula 1 para o futuro porque, depois de tantas críticas neste ano, eles entenderam que deu ruim e que é preciso voltar para aquele carro mais na mão do piloto, ou que separa homens de meninos, que separa, de repente, um Lewis Hamilton e um Max Verstappen de um Franco Colapinto ou de um Esteban Ocon. Tá? Eu não quero usar o Lance Stroll pro resto da minha vida, tá? Porque nesse momento da Aston Martin, a culpa é muito mais do pai dele do que dele. Então, vamos dar uma olhada naquilo que a FIA compartilhou como pensamento para um futuro regulamento. Se você gostar do que vai ver no vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo. Tá difícil conseguir pauta para engajar nessa silly season, nessas férias da Fórmula 1. E então eu conto com a sua colaboração para isso, caso contrário eu fecho esse canal e transformo esse canal num canal de filmes, de cinema, que acho que dá engajamento mais permanente do que a própria Fórmula 1. O que a FIA quer, com esse conceito de carro mais ágil, é buscar monopostos menores, mais leves e com menos downforce. Pelo menos nesse primeiro momento as mudanças serão tanto quanto discretas. A FIA anunciou que quer carros com uma distância entre eixos 20%, ou melhor, 20 centímetros menor, eles não estão falando de porcentagem, eles estão falando de centímetros, 10 centímetros menor na largura, tá? Largura total do carro, distância entre os eixos, peso mínimo reduzido para 768 quilos, ou seja, 32 quilos a menos do que no ano anterior, e que, em teoria, essas mudanças já estariam em vigor para 2027, porque a FIA quer corrigir a bobagem que fez esse ano o quanto antes. Eu não vejo exatamente como bobagem. Eu acho que a parte mais problemática do regulamento desse ano é o fato de que os efeitos práticos das novas regras é transformar a Fórmula 1 numa categoria de gerenciamento de recursos o tempo todo. É como se você realmente estivesse jogando um videogame. É o modo Mario Kart de você andar na Fórmula 1. Mas eu tô gostando das corridas, tá tudo muito divertido, tudo muito engraçado. Se bem que tem gente que não tá gostando. Então, vamos tentar de alguma forma agradar a todos, por mais que isso seja historicamente impossível. A própria história da humanidade mostra isso. Sobre a aerodinâmica e o efeito de ar sujo. O novo regulamento vai diminuir o impacto do ar sujo, aprimorando o nível àquilo que foi visto na mudança que entrou em vigor em 2022. A FIA acredita que as equipes terão menos margem para explorar as brechas e comprometer o espírito das regras. Eu sei lá o que a FIA quer dizer com isso. O fator inovação, aquela coisa de você pensar fora da caixa como engenheiro, algo que sempre foi característica da Fórmula 1, isso meio que fica de lado. Desde que a Fórmula 1 defenda os seus próprios interesses, que a FIA defenda os seus próprios interesses, porque quem está pedindo isso é, em instância máxima, o Mohammed bin Sulayem. Aliás, eu me lembrei do que está acontecendo com a FIFA, tá? Que a galera tá querendo a cabeça do Gianni Infantino. Tô doido para falar sobre isso, mas me falta tempo e me falta engajamento também. Se vocês derem likes nesse vídeo, eu vou saber que vocês querem que eu fale da tentativa de retirada do Gianni Infantino da FIFA, que aparentemente essa é uma pauta importante também. A FIA acredita que as equipes terão menos margem para explorar as brechas e comprometer o espírito das regras, isso eu já falei. Vamos avançar. Elementos que antes pioravam o ar sujo, ou seja, as placas laterais da asa dianteira, as bordas do assoalho, os componentes ao redor das rodas, foram revisados nesse novo regulamento, que promete expandir o desafio para os pilotos. Os carros continuam difíceis de pilotar, o que, segundo a Federação Internacional de Automobilismo, é algo positivo. E a FIA está falando isso e agora sim, a FIA está falando isso quando a gente ainda tem o Lance Stroll no grid. Quando a gente tem o Franco Colapinto no grid. É nesse nível, tá? Algumas limitações aerodinâmicas impedem a otimização total do comportamento em todas as curvas, o que vai manter o desafio técnico. E isso eu acho que a maioria dos pilotos está pedindo. Ter o maior controle do carro, ter o carro na mão. Quando eu digo maior controle, é não depender tanto
da eletrônica ou de ficar restringindo o desempenho e aquilo que o piloto pode fazer em pista em função do gerenciamento de recursos. Eu repito, muito dessa polêmica das novas regras está pautada no fato da Fórmula 1 ter virado uma categoria de gerenciamento. Fisicamente, os carros exigem um pouco menos dos pilotos do que os modelos de efeito solo mais rígidos. E aí, os pilotos mais habilidosos vão sair com vantagem, pelo menos em teoria, tá? Pelo menos em teoria. É óbvio que a gente tem que analisar o lance da adaptação dos pilotos a um determinado regulamento. A gente está vendo isso de forma muito clara, como alguns se acostumaram melhor, como Lewis Hamilton e Andrea Antonelli, e outros não, como é o caso do George Russell. Essa variável tem que ser levada em consideração. Planos para 2031. Essas mudanças todas que eu acabei de falar serão implementadas a curto prazo, curto e médio prazo, a partir de 2027. Para 2031, a FIA quer dar um salto maior no próximo regulamento, com uma redução de 80 quilos no peso do carro, monopostos ainda mais curtos e menores. Como eles vão fazer isso e ainda assim garantir a integridade do piloto em caso de acidentes? Não sabemos. Se bem que a tecnologia evoluiu bastante, né? Antes a gente não tinha o halo e agora a gente tem o halo com um histórico muito positivo de vidas salvas. Outros materiais foram desenvolvidos com maior rigidez, maior durabilidade. Então não quer dizer que a gente necessariamente vai cair num cenário onde eles não vão encontrar uma solução para isso. Mas eu estou muito curioso para saber como é que eles vão resolver essa equação. E unidades de potência mais simples para você poder desenvolver esses motores, que essa é uma reclamação geral das equipes, inclusive para reclamar dos custos escalonados. A FIA estabeleceu um teto de gastos, mas colocou como regulamento um motor que é extremamente complexo para se desenvolver. Então a conta não fecha. Essa conta não fecha, ela precisa começar a fechar. Para concluir o meu roteiro aqui, temos aqui o senhor Nicolas Tombazis, que destacou que, pela primeira vez desde a década de 2000, os carros da Fórmula 1 ficaram mais leves. Ou seja, desde lá de trás, desde a introdução dessas novas tecnologias de motores, de combustíveis híbridos, isso antes, ou melhor, combustíveis sustentáveis, porque híbridos são os motores. Ah, vocês achavam que eu ia cair nessa também? Claro que não. Olha só, híbridos são os motores. Então, desde antes da era híbrida, a Fórmula 1 já estava com aumento de peso, com ganho de peso. Estava engordando porque não fazia ginástica. Aí depois do início da era híbrida, a balança foi para o espaço, só foi aumentando. E agora que esses carros estão mais leves. E também ficam menos na mão dos pilotos. Eles querem carros mais estáveis para que os pilotos possam mostrar a sua habilidade em pista. E o Tom Bases ainda fala que o lance do peso ainda está longe do ideal, que ainda falta muita coisa para a Fórmula 1 trabalhar em relação a isso. Não são regras que me desagradam, mas pelo menos num primeiro momento são regras que são residuais, as mudanças são residuais. Óbvio que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, como para tudo na vida, mas é a FIA tentando trabalhar para agradar parte dos fãs que acharam que o espetáculo da Fórmula 1 meio que foi por espaço a partir do momento em que ficou estabelecido esse novo regulamento. As mudanças foram mudanças muito profundas dentro daquilo que está disposto para a composição dos carros, e eu entendo que nesse primeiro ano seria um pouco caótico da forma como foi, e eu espero que todos fiquem satisfeitos depois dessas alterações. Já acho que teremos ganhos muito interessantes com as mudanças para o ano que vem, tá? Acho que vai melhorar o espetáculo e, sinceramente, eu sei que isso é algo subjetivo e eu estou falando apenas a minha opinião, e tem que ser, porque senão esse canal de vídeos não tinha motivo para existir. Eu não acho tão ruim assim as corridas desse ano, tá? Não tô achando não. Entendo a artificialidade, entendo o problema do gerenciamento de recursos, entendo que é antinatural esse lance de você ter que
reduzir a velocidade ou perder a potência de motor depois de um determinado trecho em retas longas. Entendo que isso é um problema, entendo que é o anticlímax da Fórmula 1, vai na contramão daquilo que a categoria é e daquilo que competição de carro se propõe a ser, mas não está tão embaçado quanto eu achava que seria. Mas essa é apenas a minha opinião. Eu respeito solenemente as pessoas que pensam diferente neste contexto. Neste caso, não é sempre que eu faço isso. Se você gostou do que viu nesse vídeo, gostou desse cara comentando sobre esportes, Fórmula 1, automobilismo, NASCAR e derivados, e também basquete, futebol, por que não? Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações. E é nóis! Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.